Sabe aquele momento difícil, aquela situação realmente complicada, onde você acaba percebendo que não tem dinheiro, não tem apoio, não tem oportunidade, está realmente sozinho e, o pior de tudo, com medo do futuro. Bom, o fato é que muitas pessoas estão passando por alguma dessas situações, outras pessoas estão passando por todas, e o fato é que isso realmente acaba sendo muito desconfortável e compromete, é claro, a qualidade de vida. Existem, na verdade, várias pessoas defendendo que se deve ter uma vida simples, mas o fato é que a simplicidade com relação à situação financeira num sistema capitalista pode fazer com que você pague um preço muito alto, né? Porque tudo tem realmente a base no dinheiro. Tudo está realmente ligado ao dinheiro, então tome muito cuidado com relação a esse tipo de pensamento de escassez, porque isso pode fazer com que você precise justamente dele num momento muito delicado da sua vida. Onde você, se não estivesse pensado dessa forma, poderia estar melhor preparado ou preparada. E é claro que outra coisa que acaba fazendo com que sentimos uma certa frustração é a falta de apoio. Estamos o tempo inteiro sozinhos. E demora muito tempo para entender isso, porque quando começa geralmente a nossa educação, não é uma educação só, é uma educação sempre acompanhada, onde você precisa de pessoas à sua volta para que realmente levem o conhecimento para você, te apoiando. E conforme você vai crescendo, esse apoio ele vai diminuindo, ele vai sumindo. E isso acaba trazendo muita frustração, isso traz sim sofrimento. E aí junta uma situação a qual você não tem um resultado financeiro positivo, você sofre por isso, porque quando você não tem dinheiro, o dinheiro está ligado a todas as áreas da sua vida, né? Perceba que se começarmos a pensar na família, a família precisa de dinheiro, você precisa comprar o material escolar, você precisa, às vezes, pagar uma escola particular para os seus filhos, né? Quem tem. Mas, enfim, dar um presente para alguém, sempre, na verdade, vai estar aí a questão do dinheiro envolvida a todas as áreas. Se você precisa estudar, o dinheiro está ligado à questão da educação, a própria alimentação, a própria existência faz com que você tenha dinheiro a todo momento. Tem que ter dinheiro, não adianta. Pode parecer duro, pode realmente parecer ruim, mas o fato é que quando se junta essas duas situações, a falta do dinheiro junto com a falta de apoio, apoio esse que foi sumindo ao longo do tempo e acabamos ficando frustrados, né? Aí, como se isso já não bastasse, ainda vem a questão das oportunidades. Não enxergamos oportunidades e ninguém nos oferece oportunidade. E é claro que se você não tem dinheiro, você não tem apoio, e o fato é que você terá oportunidade nenhuma. Você precisa entender que a grande jogada da vida é, primeiro, você aprender que no início você não pode estar só, mas no decorrer do tempo você deve ir se desgarrando. Você deve ir se soltando, e isso faz toda a diferença. Entenda que quando você nasce, então, você nasce dependente, e é por isso que você precisa estar próximo, é por isso que você precisa de apoio, é por isso que você, na verdade, não é autossuficiente ao nascer, porque você é dependente de várias situações de educação, de pessoas, enfim. E a partir do momento que você começa a se desenvolver, a crescer, o tempo passar, o ideal seria que você estivesse sempre aprendendo a se desapegar das coisas. O problema
é que somos, na verdade, tão deficientes com relação a isso. E a nossa própria educação faz com que a gente crie essas amarras e não consiga se desprender, não consiga se desgarrar, não consiga realmente desapegar. E daí ficamos sempre contando com outras pessoas, com outras situações, com ocasiões que não estão aí sob o nosso controle. Porque as pessoas não estão sob o nosso controle. E várias das situações também que acontecem com a gente não está. E você deveria, pelo menos, entender isso da melhor forma possível. Porque entenda que as frustrações, as decepções da vida, elas não vêm do outro. Elas sempre vão partir de nós, porque somos nós que criamos perspectivas, que acreditamos em pessoas, em situações. Então, somos nós que criamos uma falsa verdade. E o que seria essa falsa verdade? Quando você acredita que alguém vai te auxiliar aí para o resto da vida, quando você aposta suas fichas em alguém. E você acaba realmente não entendendo que você deve sim confiar nas pessoas, mas não confiar mais nas pessoas do que confiar em você. Mas o fato é que falta tanta coisa em você, você é tão dependente, você está tão desorientado com a educação, muitas vezes, que recebeu, com o conhecimento que teve, que não sabe o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você quer, de certa forma, se defender dessa situação e fica muito mais fácil, então, criar a perspectiva sobre a outra pessoa, como se o outro fosse ou a outra fosse, na verdade, o grande a grande solução para a nossa vida. E não é assim. Você precisa, antes de mais nada, ser a solução. Você precisa, antes de mais nada, entender que a vida é dessa forma e que muitas vezes ela é sim dolorida. Mas você também deve entender que a dor faz parte da vida e é a dor que vai realmente te fortalecer. A partir do momento que você começa a se sentir desconfortável, quando você começa a praticar algum tipo de esporte, você já experimentou? Você começa, no outro dia você está arrebentado, arrebentada, cheia de dor, ou cheio de dor. E conforme o tempo vai passando e você persiste, você cria uma resistência. Você acaba fazendo com que todo o seu corpo entenda que aquilo não vai realmente te parar. Que você não vai mais voltar para aquilo que você era antes. Que houve realmente uma transformação e daqui a pouco você não sente mais dor. E o fato também que temos que começar a entender é que mudanças são diferentes de transformação. Algumas pessoas mudaram muito pouco, outras não mudaram, outras mudaram de forma significativa e outras se transformaram. Existe uma grande diferença com relação a isso e eu gostaria muito que você se transformasse. Porque quando há a transformação, não há mais volta, não há mais retrocesso. Você não consegue mais voltar ao estado a qual antes você estava. E é por isso que muitas pessoas se negam, mesmo de forma inconsciente, a sofrer a transformação, porque elas sabem que há uma mutação, elas sabem que é como se fosse, na verdade, uma espécie de casulo, onde após a borboleta sair, ela não volta mais para aquele estado. Mesmo que ela queira, mesmo que ela, na verdade, faça qualquer coisa, nada será suficiente para
ela voltar. Porque houve a transformação, a mutação. Você foi para um outro estado. E isso faz parte do processo. Entender dessa forma é algo realmente muito natural. E eu acredito que você deveria começar a pensar assim. E como se tudo isso já não bastasse, a falta de dinheiro, a falta de apoio, a oportunidade, que não existe muitas vezes, você ainda tem um medo do futuro. Só que, falando de oportunidade que nunca vai partir do outro, oportunidade deve caminhar junto com você. Você deve ter conhecimento suficiente para que você consiga construir oportunidades. Isso está sob o seu controle. Agora, esperar que as oportunidades passem, isso acaba não sendo algo inteligente, porque você está ao acaso e elas podem passar ou não. Você acredita que isso seria inteligente da sua parte? Ficar esperando, ao invés de construir a realidade que você tanto deseja? Pense nisso e eu tenho certeza que você começará a buscar aquilo que é necessário para realmente ter essas oportunidades construídas na sua vida e vai começar a entender que o que é realmente necessário, na maior parte das vezes, você já tem. O fato é que você não está utilizando. Você já tem a capacidade de aprender e você não está utilizando a capacidade porque você não busca conhecimento. Bom, então, pensando nisso, o último ponto é o medo do futuro. As pessoas têm tanto medo do futuro que elas acabam ficando paradas de tanto medo. O medo paralisa elas de forma a qual elas vão conseguir alcançar esse objetivo que é não ter absolutamente nada. E o medo que as pessoas têm do futuro é de não ter uma estrutura, de não ter alguém, é uma lista de não ter. É uma lista de ausência. Ao invés de começarem a pensar que o medo é bom sim, desde que ele esteja no lugar adequado. Qual é o local adequado? O local a qual ele limite você por uma questão de inteligência, de razão. Mas ele não pode te frear. Você continua conduzindo mesmo com medo. Mas a única forma de fazer isso é tendo o conhecimento. Perceba que alguém vai atravessar um rio nadando. Se não tiver o conhecimento, a pessoa vai perder a vida. Então, olha o que o conhecimento faz. A partir do momento que ela tem o conhecimento e pratica, ela perde o medo e ela consegue atravessar esse rio. O treinamento serve para isso. O processo serve realmente para isso. Mas as pessoas deixam o processo de lado. E o processo não está ligado ao passado, muito menos ao futuro. E as pessoas estão se permitindo o tempo inteiro dedicar a sua energia para coisas que não estão, na verdade, mais sob a responsabilidade delas. Por exemplo, de nada vale você colocar muita energia no passado, você não consegue mudar absolutamente nada. De nada vale você colocar muita energia, frustração, medo em algo que nem aconteceu no futuro, porque também não está sob o seu controle. E aí você coloca tanta energia no passado, tanta energia no futuro, preocupações, aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua compulsão, você acaba se desequilibrando, não tem paz e deixa de fazer, nesse exato momento que é o presente, aquilo que é necessário e está sob o seu controle, porque essas ações do presente, conforme o tempo vai passando, vão se somando e vão fazer com que você alcance qualquer resultado que você deseja. A equação é essa, a conta é muito simples, mas as pessoas se negam a entender. Então, comece, na verdade, sempre a entender as coisas pelo básico, pelo essencial. Eu sei que a quantidade de informação que existe hoje é muito grande e
o fato das pessoas não terem um bom alicerce vai fazer com que elas não saibam, mesmo estando com tantas informações a seu favor, utilizá-las de forma adequada. Então comece a entender que você não precisa de todo o conhecimento, você precisa de conhecimento para aquilo que você realmente deseja. E você precisa começar pelo básico. Se você tem o intuito de montar um negócio e começar a vender alguma coisa, então você começa a vender de forma constante. Pelo menos uma vez por dia. Você faz uma venda por dia. Daqui a pouco você faz 2, daqui a pouco você faz 3, daqui a pouco você faz 10, daqui a pouco você faz 50, 100. É assim que as coisas vão funcionando. Você não começa vendendo 1000, você não começa como um especialista. Ninguém começa realmente dessa forma, mas existe hoje uma falsa promessa de que você pode realmente fazer isso do dia para a noite, ficar milionário, bilionário do dia para a noite. E isso é mentira. Isso é tão mentira que para que você consiga ter um valor considerável aí a nível de recursos financeiros, né, a nível de capital, você precisa ter algumas habilidades. E se você não tiver algumas habilidades, mesmo que você tenha, você vai acabar dissolvendo com isso, você vai acabar não sabendo utilizar isso de forma adequada. Então, o tempo do processo faz com que tudo isso seja resolvido, com que você se prepare de forma gradual para você realmente alcançar. E uma outra coisa muito importante é que você deve sempre se lembrar da semente. Da semente que é lançada ao solo. A semente ela passa por um processo. Ela é lançada ao solo de acordo com as condições do solo, umidade, né, a luz solar. De acordo com esses fatores, há a germinação da semente. Depois, a semente começa a se desenvolver, aconteceu a germinação, aparecem algumas pragas, mas ela vai resistindo, e o tempo vai passando, e ela vai resistindo, e o tempo vai passando, até que ela consiga chegar no ciclo de dar os frutos, bons frutos. Então perceba que é o processo do básico para o avançado. A semente não dá o fruto, mas ela faz com que o fruto venha da planta que foi germinada, da árvore, né, do arbusto, enfim. Então, o que precisamos entender sempre é que a natureza está demonstrando uma ordem, um princípio, sempre de algo mais simples para algo mais avançado. Então, você não começa, na verdade, pela universidade, você precisa passar pelo processo, pelo tempo do preparo. Você vai para a pré-escola, depois você vai para os primeiros anos do ensino fundamental, ensino médio e depois para a universidade. Depois você vai fazendo especializações, enfim. Então, comece a enxergar o quanto, na verdade, a todo momento, esses indicativos estão demonstrando para você a forma a qual você deveria conduzir a sua vida. Também não fique se comparando com ninguém, porque isso nunca vai resolver aí a sua situação. Você precisa estar num outro nível, num nível mais independente, fazer o melhor com aquilo que você tem, se descobrir. E fazendo dessa forma, respeitando o tempo do processo, pode ter certeza que você nunca mais vai estar sem dinheiro
E a partir do momento que você começa a ter resultados, olha só, você começa a ter valor. E quem tem valor tem apoio. E a partir do momento que você começa a ter apoio, você começa a ter mais possibilidades de construir oportunidades. Isso não significa que agora, nesse exato momento, você não possa construir. Só significa que às vezes você não está enxergando essas oportunidades, porque está faltando conhecimento, está faltando você acreditar mais em você. E você talvez não esteja acreditando nesse potencial, não esteja apostando, porque o medo está te corrompendo. Medo esse que na maior parte das vezes é derivado de uma coleção de derrotas. Então esse é o momento agora de você dizer um adeus à vida que você tinha, de aceitar a transformação, de esquecer esse medo do futuro e fazer o seu melhor agora no presente. Pode ter certeza que não vai haver erro e não vai haver falhas. Mantenha o foco, se livre de tudo aquilo que te faz mal e entenda que a partir do momento que você encontrar o seu ponto de equilíbrio, você vai viver uma vida que você nunca antes viveu. Então espero que você se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, que é super importante e faz total diferença. Espero também que esses conteúdos tenham colaborado ou estejam colaborando com você e que você compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui. É isso aí.